Mudando de assunto, a difícil relação de uma filha e um pai que está perdendo a memória é a base da peça O Pai. O texto do francês Florian Zeller, ou Zeller, fez sucesso em muitos países e agora ganha montagem no Brasil. Aqui no estúdio estão o diretor Léo Stefanini e o ator Fulvio Stefanini, que faz o próprio pai. Boa noite a vocês. Sejam bem-vindos ao Metrópolis. Obrigado, prazer. Antes da gente começar a falar, vamos ver um trecho da peça? Vamos lá. Vamos lá. Pai, a Laura veio hoje para vocês se conhecerem. Boa tarde, senhorita. Boa tarde. Você é uma graça, hein? Obrigada. Nós nos conhecemos? Nós não nos conhecemos? Não, acho que não. Tem certeza? Tenho. O seu gosto me diz alguma coisa. Ah, é? Sim? Não? Eu tenho a impressão que já te vi antes. Talvez, eu não sei. Pai, a Laura veio hoje para vocês se conhecerem. Eu pra sei, entender. minha filha. Você já falou isso mais de 1000 vezes. A minha filha é de vaga. Sabe como é que é, né? A idade. Fulvio, um presentaço, né, para comemorar 60 anos de carreira. como, para né? você e para o público também. Olha, não é sempre que aparece um texto assim, tão consistente, né? Tão inteligente, tão sensível e tão teatral. A peça conta a história da relação de um pai com uma filha. E, obviamente, ele está com alguns problemas de serenidade e isso cria problemas maiores entre a filha, o genro. Isso. Enfim, há um conflito geral ali, familiar, né? Agora, você falou do presente, realmente é um presente, porque você sabe, viu, Cunha, que nessa fase da vida, já saí da puberdade. O Fulvio começou muito novinho no teatro, viu? Começou com verdade, 15 anos aí. Mas, enfim, não são os papéis, são raros, né? Os bons papéis, Claro, né? claro. Porque os autores se preocupam mais, obviamente, com uma faixa etária mais intermediária, que é onde os conflitos são maiores. E para essa idade é mais difícil. Então, de repente, apareceu uma peça com esses ingredientes, com essa possibilidade de se fazer um bom trabalho, com sensibilidade, é muito raro. Então, eu estou completando agora 60 anos de carreira e o presente que eu tive foi esse, fazer o pai. Sensacional. Léo, bom, claro, não precisa nem dizer, não é, que aqui é pai e filho também. O Léo está dirigindo o pai. É a primeira vez que você trabalha com o Fulvio ou dirige o Fulvio? Na verdade, um processo inteiro, complexo, é a primeira vez. A gente tinha trabalhado, eu já tinha sido assistente de direção de uma peça em que ele era ator, isso em 2005. E, recentemente, eu montei uma peça como diretor e, na reta final da peça, o meu pai entrou para fazer a última temporada de 2 meses. Então, Mas um processo mesmo processo assim? inteiro de ensaio mesmo, de convívio e de estresse e de descobertas, Eu etc. imagino que tem É a estresse, primeira porque eu vez. imagino assim, o Fulvio, pô, que esse menino aí que eu troquei fralda e dei uma madeira tá querendo mandar em mim? Não tinha essas coisas. Mas sabe, eu costumo falar o seguinte, bom, ele tem 60 anos de carreira e eu, obviamente, não vou ser louco de não escutá-lo, né, em todos os assuntos, o que ele tem a dizer. Mas eu tenho uma coisa que ele não tem. Sabe o que é? Um pai ator. Ele não teve um pai ator. Então, assim, quem tomou leite de mamadeira em coxinha de teatro fui eu, não foi ele, entendeu? E isso não é uma expressão, isso é verdade, porque na época se fazia teatro de terça a domingo ou de quarta a domingo, quando eu era, enfim, molequinho, e meus pais não tinham com quem deixar eu e meu irmão, e a gente ia pro teatro. De quarta a domingo, e eu lembro, assim, é uma lembrança da minha infância muito presente. Claro. A hora que tocava o terceiro sinal, a minha mãe falava assim, ó, não pode fazer barulho agora. E eu e meu irmão, molequinhos, querendo brincar e tal, mas não, agora não pode, porque é o terceiro sinal, não pode fazer barulho. Então, isso é uma lembrança muito presente, né? Claro. Então, claro que eu brinco com ele e falo assim, olha, tudo bem, mas o pai ator, quem teve fui eu e não você, né? Mas você sabe também que é uma coisa curiosa, porque o Léo dirige e eu tenho outro filho também que é ator, né? Que é o Fulvio Filho e tal. E eu tive, naquela experiência do bistrô, quando eu entrei meio que no susto, né, para fazer uma substituição, o Fulvinho estava na peça. E eu via o Fulvinho como engraçado, não via como filho, eu via como personagem. Então, Você consegue fazer esse distanciamento. distanciamento. E com o Léo aconteceu a mesma coisa também. Durante os ensaios,
que foram ensaios muito complicados, porque a peça não é tão simples assim. Claro. Né? Então, claro que deu muito trabalho e tudo. Mas eu não falava com o Léo e nem tinha... O nosso relacionamento nos ensaios não era de pai e filho. Era de diretor e de ator. Ator e diretor. Você acatava tudo. Acatava, claro. Tudo mesmo. Não, e discutia com ele não como pai, mas como ator. Como ator. Né? Questionando Lógico. determinadas coisas e tal. Com outro diretor você discutiria da mesma forma. Claro, né? exatamente. Agora, deu essa coincidência de estrear no mesmo final de semana um filme que foi adaptado desse mesmo texto, que é um texto consagrado desde 2012, super premiado, ganhou Molière, ganhou prêmio de melhor peça também em 2014 na Inglaterra, enfim. Mas estreou aqui nos cinemas o filme que se chama Flórida, mas aqui ganhou o nome A Viagem do Meu Pai. É isso? Aliás, estranhamente, porque ele entrou em cartaz como Flórida e na nossa estreia ele entrou como Uma Viagem de Meu Pai. Eu acho que foi uma carona, mas o filme é muito bem feito também. Eu acho também que é muito bem feito, mas é diferente, porque os recursos em cinema são diferentes dos de teatro. Eu acho que a peça no teatro ela é mais consistente. Sim. Né? Eu acho que ela é mais forte. Ela chega mais ao espectador. Embora o filme seja bem feito, sem dúvida. A gente está vendo aí que é o Jean Rochefort, que é um excelente ator, mas eu achei assim, aí a minha opinião aqui, né? Eu posso falar, porque eu vi os dois, vi o filme num dia e vi a peça no outro. O filme ele é linear, naturalista e ele não tem as sacadas que não usa as sacadas que o texto do Zeller tem, que é fazer o seguinte: nós, público, enquanto assistimos a peça, a gente fica tão confuso quanto o pai, o André. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo no palco? Quem são aquelas pessoas? A gente entra no esquecimento dele. Isso, não é isso? Exatamente. O público entra. Saiu uma crítica no The Guardian, em Londres, sobre a montagem londrina, porque teve a montagem muito famosa em Londres também desse espetáculo, e a crítica diz o seguinte, adquire características de um thriller, de um suspense, embora não haja nenhum crime, embora não haja nenhuma cena policialesca, nada disso, mas é tão instigante a coisa do público tentar entender o que está acontecendo, né? E esse jogo teatral mesmo de colocar o olhar do protagonista no espectador do espetáculo. Claro. Né? Então, acho que isso é uma grande sacada, né, da peça, sem Tem uma dúvida. curiosidade também, que é a seguinte: na narrativa, durante a narrativa, o público que vai acompanhando e vai seguindo esse raciocínio do pai, chega num determinado momento que praticamente não tem mais saída. Para onde vai essa história? Como é que ela vai terminar? Como é que ela vai ser contada? E chega num ponto que não tem mais saída. Eu fico imaginando o público dizer assim, bom, e agora? O que é que vai acontecer agora? E, obviamente, tem uma virada no final. Tem uma virada. E eu acho legal também isso de não dar uma resposta, né? Não é uma peça que entrega, que tem uma fórmula e que dá uma resposta para o público. Tem que ser por aqui. Cada um, eu ouvi isso, cada um saiu com uma resposta diferente. Agora, eu queria que vocês... Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que a juventude ela é preponderante e existe muito preconceito em relação à velhice. A gente vira as costas para os velhos com medo até do que vai acontecer com a gente, muitas vezes. Como é que vocês encaram, e vocês tiveram que trabalhar isso durante a peça, a questão do envelhecimento? Você está se preparando para envelhecer, Léo? Olha, não é fácil, né? Realmente não é fácil. A peça, a gente realmente se depara com uma situação e que, aliás, muita gente tem falado isso, fala assim, nossa, que difícil passar por essa situação, tanto do lado da filha como do lado do pai, né? Quer dizer, que difícil cuidar de uma pessoa já com esse tipo de dificuldade e que complicado que deve ser, né, a sensação de precisar de alguém que cuide de você o tempo inteiro, né? Acho que a velhice é um desafio mesmo, né? Acho que eu estou me preparando. Meu pai Você está se preparando. Você está se preparando bem. Porque eu acho que, como você é ator, essa coisa do exercício da memória, isso é muito bom na questão do ator, não é? É engraçado, eu costumo dizer que o ator não tem idade, né? Porque ele tem uma idade cronológica, mas ele não tem a sensação dessa idade. Claro. Porque o trabalho faz com que ele se renove sempre, se recicle e tal. E é assim que eu me sinto, né? Claro, quem faz 60 anos de carreira, porque tem muito mais do que 60, né?
No seu caso, não muito mais, né? Estou com 76. Então, não é muito 76. mais. Mas eu me sinto muito vigoroso, com muita energia e tudo, né? Então eu não penso muito nisso, não. Eu penso mais no trabalho e no resultado do que eu faço. Tem uma história curiosa, porque ele tem muito texto, né, na peça. O texto é enorme, o texto dele, né? E aí, assim, no primeiro dia de ensaio, eu falei, olha, pai, talvez, se você tiver dificuldade de decorar, a gente pode pensar de você usar um Usar um ponto. ponto. Você tá louco, menino? Você acha que eu sou ator de usar ponto? Ponto coisa nenhuma. Ponto de jeito Com nenhum. uma semana de ensaio, ele já chegou com tudo decorado. Os outros atores morrendo de vergonha. Eu falei assim, nossa, agora a gente tem que decorar também, porque ele já decorou tudo. Mas quando eu estava vendo, eu fui ver as peças e os filmes que você fez durante esses 60 anos, me chamou a atenção de, tanto peça como filme que você fez, Sua Excelência, o Candidato e Caixa 2, que remetem muito à situação que a gente está vivendo agora no Brasil. É verdade. Não é? E o Menomale também. O Menomale também. Também, é. Porque falam tudo dessas questões de falcatruas, de político, etc. e tal. É. Olhando para trás e vendo o que está acontecendo agora no Brasil, você tem esperança de que a gente viva momentos melhores? Que essas falcatruas tão bem mostradas nessas peças e filmes, elas diminuam, pelo menos? Você sabe que eu sempre tenho esperança, né? Sempre. Eu acho que a esperança é uma coisa boa de se ter e deixa a gente um pouco mais feliz, né? Ter esperança. Mas está difícil. Está muito difícil. Mas eu tenho esperança, sim. Eu acho que as coisas podem mudar porque a gente está sempre se renovando, a gente está sempre vem um novo momento e as coisas vão sendo colocadas e tal. Agora mesmo no Brasil mesmo as coisas estão sendo mais esclarecidas, o público está mais politizado, mais conscientizado. Então eu tenho esperança. Enfim, é uma esperança não tão remota. Eu acho que as coisas podem melhorar mesmo. Claro. E você tem esperança de que a gente, Léo, respeite mais a velhice com o passar do tempo? Eu acho que sim. Eu acho que, aliás, a peça, eu acho que talvez cumpra um pouco essa missão mesmo de alertar as pessoas em relação a isso, né? Um amigo nosso, a filha dele foi ver a peça e aí mandou uma mensagem para ele: pai, eu quero dizer que eu te amo e que eu nunca vou te abandonar, né? Então você vê como deve ter tocado essa menina de um jeito bem especial a peça, né? Eu acho que, obviamente, hoje, com a questão da democratização da comunicação, as redes sociais, etc., qualquer tema, ele vem à tona com um pouco mais de facilidade, né? E pode ser discutido de uma maneira um pouco melhor, né? E eu acho que talvez assuntos que eram tabu tempos atrás, como, por exemplo, cuidadoria de idosos, casas de repouso, etc., acho que hoje não são mais tão tabus assim, são assuntos que são discutidos com mais naturalidade entre todos, né? A esperança é óbvia, até porque parece que a população brasileira vem envelhecendo. Está envelhecendo. Né? Então, eu acho que até forçosamente a gente vai ter que lidar com esse tema de uma maneira mais responsável, mais, né? Então, mais presente. Mais presente, eu acredito que sim, né? Parabéns, Léo, parabéns, Fúvio, 60 anos comemorando brilhantemente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Lembrando que está no Teatro do MASP. Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 21h. Às 21h. Domingo às 19h30. Às 19h30. Muito obrigado pela presença de vocês, então. Muito obrigado. Obrigado, um prazer.